Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura impressionante da igreja primitiva, São Narciso de Jerusalém. Ele foi um verdadeiro pilar de fé, mas a sua maior batalha, o seu maior teste, não foi contra os leões no Coliseu, não, foi dentro do seu próprio rebanho. Uma história sobre o que a gente pode chamar de martírio da honra. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir um caminho. Primeiro, os tempos de provação que ele viveu. Depois, a jornada dele. Em seguida, vamos investigar o segredo da sua santidade, os frutos que ela gerou e, por fim, por que essa história é um remédio tão necessário para hoje. Então vamos lá, para entender a grandeza de São Narciso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho do século II. A igreja era como uma fortaleza sitiada, sofrendo ataques por todos os lados. Era um mundo de fogo e de ideias muito, muito perigosas. Pensa só, a igreja primitiva enfrentava uma guerra em duas frentes. Do lado de fora, a ameaça constante do Império Romano. O martírio de sangue era um risco real, diário. Mas talvez ainda mais perigoso era o inimigo interno, as heresias. Ideias como o gnosticismo, que eram como um veneno sutil tentando corromper a fé que vinha direto dos apóstolos. Ok, com esse cenário em mente, vamos agora mergulhar na vida incrível deste homem. Uma jornada que tem de tudo: milagres, uma traição terrível e, no final, a justiça de Deus se manifestando. A vida de São Narciso foi longa, muito longa. Ele nasceu por volta do ano 99. E olha que impressionante, foi eleito bispo de Jerusalém já com quase 100 anos de idade. Ele presidiu um concílio importante, mas depois enfrentou o seu maior drama, a calúnia e o exílio. Anos depois, ele retorna e, por fim, morre em santidade com cerca de 117 anos. Uma verdadeira ponte entre gerações da igreja. E a fé dele era uma coisa palpável, concreta. Tem um episódio famoso que mostra isso. Imagina a cena: Vigília Pascual, a celebração mais importante do ano. E acaba o óleo das lâmpadas. Pânico? Não para ele. Com toda a calma, São Narciso mandou trazerem água. Simplesmente orou sobre ela e a água virou óleo. O milagre garantiu a solenidade da liturgia. Mas como muitas vezes acontece, a maior provação não veio dos pagãos lá fora. Veio de dentro da sua própria comunidade. A santidade e o rigor de São Narciso incomodavam. E 3 homens, querendo se livrar dele, armaram uma calúnia terrível, o acusando de um crime abominável. E para a mentira parecer verdade, eles fizeram algo assustador. Eles invocaram maldições sobre si mesmos, sob juramento. O primeiro disse: que o fogo me consuma se eu estiver mentindo. O segundo, que a lepra me devore. E o terceiro, que eu fique cego. Eles estavam, sem saber, selando o próprio destino. E aqui está o ponto central da história. A reação de São Narciso. Ele podia se defender, gritar, provar sua inocência. Mas não, pensando no bem do rebanho, para evitar escândalo e divisão, ele fez o impensável. Perdoou os acusadores, sacrificou a própria honra e se retirou em segredo para o deserto. E o tempo passou, e a providência divina que não falha agiu. Aconteceu exatamente o que os caluniadores pediram. Um morreu num incêndio, o outro foi consumido pela lepra, e o terceiro, que até se arrependeu, chorou tanto de remorso que acabou ficando cego. A verdade veio à tona, não pela boca dos homens, mas pela mão de Deus. Mas de onde vinha essa força toda? Como é que alguém consegue suportar uma humilhação dessas com tanta grandeza? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando no segredo da santidade dele, na harmonia das suas virtudes. A base de tudo, claro, eram as virtudes teologais. Uma fé que era capaz de transformar água em óleo. Uma esperança que não se abalou nem no exílio, porque ele confiava sua causa a Deus. E, acima de tudo, uma caridade heróica, que o fez perdoar o imperdoável e amar a unidade da igreja mais do que a própria reputação. E essa graça de Deus não anula a natureza, ela a aperfeiçoa. Isso fica claríssimo nas virtudes cardeais. A justiça dele na defesa da fé, a fortaleza para aguentar a humilhação, mas a prudência dele é algo de outro nível. Discernir que o melhor para o povo era o seu próprio sacrifício. Isso é um ato de governo pastoral genial. O que São Narciso viveu tem um nome: martírio moral. É um conceito poderoso. É dar testemunho de Cristo, não derramando o próprio sangue, mas suportando heroicamente a destruição da própria honra,
da própria reputação, por amor a Deus e à Igreja. É uma cruz, muitas vezes, mais pesada que a física. Uma vida assim, claro, não acaba com a morte. Pelo contrário, uma santidade tão grande gera frutos que permanecem através dos séculos. E que frutos foram esses no caso de São Narciso? Vamos ver o impacto concreto que ele teve. O legado dele foi imenso. Primeiro, ele garantiu a unidade doutrinária com Roma num tema super importante na época, a data da Páscoa. Segundo, o seu sacrifício se tornou um exemplo vivo, uma lição eterna sobre o perdão e a unidade. E terceiro, ele criou uma solução pastoral que usamos até hoje. Foi ele que nomeou o primeiro bispo coadjutor da história, garantindo uma transição suave no governo da diocese. E se a gente pudesse resumir a vida dele numa única pílula de sabedoria, seria esta: a verdadeira integridade, aquela que confia na justiça de Deus, sempre vence a calúnia. E essa vitória não vem pelo barulho da autodefesa, mas pelo poder do sacrifício silencioso e do perdão que guarda o que é mais precioso, a comunhão. Tá bom, mas por que falar de um santo do século II hoje em dia? Porque a vida de São Narciso, gente, é um antídoto, um remédio poderoso para algumas das doenças mais graves do nosso tempo. Pensa bem, quando alguém sofre uma injustiça hoje, o que o mundo diz para fazer? Vingança, processo, expor a pessoa, fazer barulho. A resposta do mundo é frenética. São Narciso nos mostra a resposta da fé: perdão, silêncio e oração, sacrifício, confiança total em Deus e, sempre, preservar a unidade. O exemplo dele é um roteiro prático para nós. Primeiro, contra a cultura do cancelamento, ele ensina a ter paciência e a confiar que a verdade é de Deus, não da opinião pública. Segundo, numa época de crise de autoridade na igreja, ele nos lembra que o bem da igreja como um todo está acima da reputação de qualquer um de nós. E terceiro, contra a tentação de reagir a tudo, ele mostra que o silêncio, a oração e até um passo atrás podem ser as armas espirituais mais poderosas que existem. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para levar para a vida. Como nós, nas nossas pequenas ou grandes provações, podemos aprender a trocar a lógica do mundo pela lógica da cruz? Como podemos aprender com São Narciso a transformar a calúnia, a injustiça, a dor em semente de santidade?